Sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai vestir o chapéu de consultor jurídico e destrinchar uma daquelas decisões monumentais do STJ que mexem com toda a estrutura dos cartórios no Brasil. Sabe aquele debate quente sobre o que uma serventia extrajudicial é obrigada a publicar na internet e onde começa o sagrado direito à privacidade de quem é o titular? Pois é, uma linha super tênue. Então, nosso grande foco aqui é entender exatamente os fundamentos legais que exigem essa transparência financeira e, claro, como isso bate de frente com a gestão do dia a dia das unidades. Para organizar as ideias, o nosso roteiro é bem direto. Vamos passar por 5 pontos. Primeiro, a natureza da delegação. Depois, o embate transparência versus privacidade. Em seguida, a lei e os limites da LGPD. Aí entramos no veredito do STJ em si. E, por fim, as medidas de conformidade. Vamos da teoria constitucional direto para a prática operacional. Ponto 1. A natureza da delegação. O papel constitucional do delegatário. Vamos mergulhar logo nisso, porque se entender essa base, todo o resto parece meio arbitrário. Olha só, quando a gente olha para o topo do judiciário, o STJ deixa uma coisa muito clara. Por mais que os serviços de notas e registros sejam executados pela iniciativa privada, eles são uma delegação do poder público. Ou seja, a natureza da coisa toda é essencialmente estatal. Eles existem ali para garantir segurança jurídica, autenticidade. Então, as regras do jogo não são as da iniciativa privada pura, mas sim de um rigoroso regime de direito público. E aí a gente esbarra nessa expressão que é a chave para entender a cabeça do tribunal: agente público lato sensu. Notários e registradores não são servidores públicos concursados lá no sentido estrito, né? Mas eles atuam em colaboração direta com o Estado. Estar debaixo desse guarda-chuva significa, sem sombra de dúvida, estar sujeito a uma lupa constante, uma fiscalização gigantesca do Poder Judiciário. Se a função tem cara de Estado, o controle também tem que ser do Estado. E claro, tem a questão do dinheiro, que é sempre o ponto nevrálgico. O tribunal bate na tecla de que os emolumentos cobrados no balcão não são um preço qualquer de mercado. Eles têm a natureza jurídica de taxa. E pensa bem no que isso quer dizer na prática. Se a gente está lidando com recursos que, para o direito, funcionam como tributos, administrar esse dinheiro clama automaticamente para um nível altíssimo de transparência e prestação de contas para a sociedade. E isso nos traz a nossa seção 2, transparência versus privacidade. O dilema jurídico central. Porque é aqui que a teoria esbarra na realidade dos titulares. Do outro lado dessa murada, a gente tem preocupações muito válidas. As associações de classe trouxeram argumentos que refletem os nossos medos na era digital. Eles disseram: olha, os dados deveriam ser anonimizados. Ou então que a transparência deveria ser passiva, sabe? Só entregar o dado se alguém for lá, abrir um processo e se identificar. Expor a vida financeira inteira de uma serventia na internet, sem controle de acesso, gera um risco de segurança real. Existe um atrito enorme entre o Estado querendo abrir a caixa preta e o gestor querendo proteger a sua intimidade. Seção 3, LAI e limites da LGPD. Navegando por estruturas conflitantes. Esse atrito que a gente acabou de falar tem nome e sobrenome na nossa legislação. Esse embate ilustra perfeitamente a dor de cabeça de quem trabalha com compliance hoje em dia. É um choque de gigantes. De um lado, a lei, a Lei de Acesso à Informação, onde a regra do jogo é escancarar, transparência ativa, publicidade máxima. O sigilo ali é a exceção da exceção. Do outro lado do ringue, a LGPD, que diz: opa, pera lá, precisamos restringir e proteger o fluxo de dados das pessoas. Como é que o gestor do cartório faz para equilibrar essas duas forças? Onde termina a exigência da lei e onde começa o escudo da LGPD? Vamos ver como a Justiça desenrolou isso na seção 4, o veredito do STJ, a resolução e o precedente. Como o tribunal resolveu essa corda bamba? A resposta do STJ foi pesada e cravada lá no princípio republicano. Para eles, transparência num serviço delegado pelo poder público não é só uma burocracia chata que você tem que cumprir. É um requisito da democracia. É o que garante o controle social. A sociedade tem, literalmente, o direito de fiscalizar os serviços que são feitos em nome do Estado. E foi com base nisso que veio a marretada principal. As receitas brutas e as despesas da serventia não são consideradas dados pessoais para fins de proteção da LGPD. O STJ desmontou o argumento do sigilo, dizendo que essa movimentação financeira do cartório é informação de interesse público, ponto final. Então, o faturamento da unidade foge completamente daquele guarda-chuva de proteção que a LGPD oferece. E, para quem achava que parava por aí, eles foram além.
O tribunal deixou claro que colocar o nome do titular do lado do valor da remuneração é totalmente válido. Eles usaram até precedentes do STF para reforçar que divulgar nome e remuneração na internet não fere a intimidade ou a vida privada. É o preço, digamos assim, de se gerir uma atividade bancada por emolumentos que funcionam como taxa. E, finalmente, seção 5. Medidas de conformidade. O roteiro operacional. Tá, mas e no dia a dia da serventia, como é que a gente aplica tudo isso sem tomar uma multa? Com essa jurisprudência consolidada, tribunais e corregedorias não só podem, como devem exigir a famosa transparência ativa, especialmente por conta da Resolução 389 do CNJ. Na prática, 4 coisas têm que ir obrigatoriamente para os portais de transparência: as receitas brutas, as despesas do cartório, outras receitas vinculadas e a remuneração final dos delegatários. Não tem choro, esses dados são públicos. Mas calma lá, a LGPD não foi rasgada, de jeito nenhum. A decisão delimitou muito bem as coisas. O que é de fato íntimo continua protegido e o gestor precisa blindar isso. O que entra aqui? Dados bancários, declarações de imposto de renda da pessoa física, o endereço residencial do titular, e-mail pessoal, celular particular. Essa é a verdadeira fronteira da intimidade que a LGPD protege com unhas e dentes. Deixar isso vazar é problema sério de conformidade. Então, desenhando um roteiro de compliance bem prático para você. Passo 1. Isole os dados. Seu sistema tem que saber o que é o dinheiro do cartório e o que é o dado pessoal do indivíduo. Passo 2. Compre a transparência ativa. Tenha um processo ágil para jogar as métricas financeiras lá no portal do Tribunal de Justiça, conforme a Resolução 389. E passo 3. Auditoria de LGPD pesada e exclusiva para essa base de dados pessoais que não tem nada a ver com financeiro público. Para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma provocação para quem vive essa realidade administrativa. Os processos internos aí da serventia já conseguem equilibrar, de forma automática e segura, esse peso republicano da transparência com o muro de proteção da LGPD. Organizar essa informação toda com a precisão de um cirurgião é o grande desafio jurídico e tecnológico do momento. É um quebra-cabeça fascinante de conformidade. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima explicação.